Bom, boa tarde a todas e todos. Eu venho aqui com a missão de representar a Secretaria de Cidadania Cultural e apresentar a experiência do Ministério da Cultura em relação ao programa Cultura Viva e um instrumento central do programa de articulação e conteúdo, que são os pontos de cultura. Pode ir. Aqui. Eu aponto para qualquer lugar. Construído a partir de um entendimento da cidadania cultural, a Secretaria de Cidadania Cultural hoje trabalha com esse conceito que a diversidade cultural é uma matriz e a cidadania, a construção da cidadania é um propósito para alcançar os objetivos do programa. O programa Cultura... Eu vou ficar enlouquecida com isso. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Importante começar respondendo essa pergunta, né? O que é um ponto de cultura? O presidente Lula define os pontos de cultura como espaços permanentes, o ex-presidente Lula, de experimentação, encanto, transformação e magia. O programa foi criado dentro do marco legal em 2005, na gestão do ministro Gil, dentro do governo do presidente Lula. O ministro Gil dizia que é uma espécie de doinha antropológico. O programa teria essa função de massagear esses espaços de produção cultural adormecidos e aí um pouco no corpo cultural do Brasil, com essa característica mesmo de massagem, no sentido de estímulo a esses pontos. O programa, o ponto de cultura são entidades reconhecidas pelo Ministério da Cultura, apoiadas financeiramente pela instituição, pelo Ministério, e desenvolvem ações de impacto social em suas comunidades. Em abril de 2011, nós contabilizamos cerca de 2.633 pontos de cultura, distribuídos em aproximadamente 1.200 cidades brasileiras, com atuação em redes. Dentro do programa nós temos outras tipificações e aí somados a gente vai chegar aí a 4.000, mais ou menos 4.200 iniciativas. Os dados do programa, né? Essa que eu acabei de falar, os objetivos e o histórico do programa. Ele é criado dentro do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania. Ele foi criado nessa portaria em 2004 e foi regulamentado em 18 de maio de 2005 e executado pela Secretaria para fortalecer no país as redes de criação e gestão cultural, tendo como base e instrumento central do programa os pontos de cultura. Os objetivos, a ampliação e a garantia do acesso aos meios de fruição e produção cultural. Esse é um dos objetivos mais fortes. Eu destacaria também fomentar uma rede horizontal de transformação e inovação, de fazer e refazer no sentido da geração de uma teia de significações que nos envolve a todos. Estimular a exploração e uso e apropriação dos códigos diferentes, meios, linguagens artísticas, lúdicas e processos educacionais, bem como a utilização de museus, centros e espaços culturais. O ponto de cultura ele não tem uma definição única. Ele é um conjunto de coisas, um conjunto de iniciativas que se diferenciam no seu estado de fazer cultural, no seu local, porque ele pode ser um ponto fixo, pode ser uma sala, pode ser uma casa, pode ser um espaço de museu, pode ser uma escola, ou pode ser a própria rua, onde aquela organização cultural, de prática cultural, se organiza e se articula para fazer a sua experimentação estética e a sua fruição cultural. Um estudo recente do IPEA indica que mais ou menos 10 milhões de brasileiros já experimentaram a experiência do ponto de cultura.
seja pela participação, seja pelo fazer cultural, seja por suas oficinas ou pelo processo de circulação dos seus produtos culturais, espetáculos, enfim. Se imaginarmos que o Brasil tem dimensões bastante continentais, alcançar a mais ou menos 1.200 cidades no Brasil é um feito bastante grande. E à medida que o programa está organizado com outros elementos, a gente chega aí a cerca de 4.000 experiências e iniciativas. Dentro das ações do programa Cultura Viva, nós temos essa tipificação, que são os pontos de cultura, que é o que deu origem ao programa, que ele é a estrutura inicial e articuladora do programa quanto um todo, de forma de construção de rede articulada. Os pontões de cultura, que é a rede de integração dos pontos de cultura, que tem uma característica de formação, de fruição e de articulação política das entidades de pontos de cultura. Uma das características centrais dos pontões é a característica de formação. Eles são, dentro da transversalidade de conteúdos e temas que os pontos de cultura se organizam, os pontões vêm dentro de um marco novo legal que o Ministério estabelece para o programa Cultura Viva, que é a pactuação federativa com um outro programa chamado Mais Cultura, onde a gente cria o advento das redes de pontos estaduais e municipais. Nesse momento, a partir de 2008, efetivado em 2009, o programa aumenta a sua capilaridade e ganha outro instrumento dentro da pactuação federativa, que são os agentes federais e municipais de cultura, que passam a ser os responsáveis pelas redes locais. Incrementando o programa financeiramente, porque a gente passa a ter orçamentos não só da União, mas passamos a ter orçamento dos estados e municípios, e aí conseguimos aumentar o volume de pontos para todo o Brasil. Os pontinhos de ludicidade, que são pontos, espaços de pesquisa e de brincadeira voltados para a prática da ludicidade. Os pontos de mídia livre, que são ações de fomento de comunicação, com especificidade de tipificação de comunicação. O Tuxaua, que é um articulador social da rede de pontos de cultura. Os griots, que são educadores de tradição oral, que envolvem as redes de escolas públicas e as redes de escolas formais e não formais. E os prêmios, que são de característica de reconhecimento, que é o Prêmio Cultura Viva, o Asas e o Areté. Eu quero falar muito, vou falar rápido. Então, nós temos cerca de 126 pontões distribuídos pelo Brasil. Pontos diretos, a gente chama de pontos diretos, 602 pontos diretos, porque são pontos oriundos dos editais iniciais do Ministério da Cultura, onde a pactuação era feita diretamente pelo Ministério. As instituições conveniavam diretamente com o Ministério da Cultura, e a gente chegou a um universo de 602 pontos. Pontos de redes municipais, esses 675 dentro de 55 redes municipais nós temos no Brasil, onde há um incremento do elemento do município, do agente cultural do município, o pacto federativo aí com o ente federado do município, onde ele aporta recursos, e essa é uma diferença fundamental, porque a partir de 2009, as entidades deixam de colocar contrapartida financeira, e quem passa a colocar o que seria a sua contrapartida são os municípios e os estados. E as entidades passam a ficar responsáveis só pelas práticas culturais e pelo atendimento e a mobilização e a integração nas suas localidades. O nosso número de pontos municipais, nas nossas redes municipais, e o nosso número de pontos estaduais, 1.958 pontos estaduais, totalizando nesta tipificação 3.361 pontos, espaços, locais, grupos, agentes de formulação e produção cultural, fruição, experimentação, enfim, exercício estético de atendimento. A maior parte dos planos de trabalho dos pontos de cultura atendem um público de juventude.
cerca de 60%, segundo a pesquisa do IPEA, atendem a jovens, crianças e jovens, e o restante trafega aí pelas mais diversas características de público, e os conteúdos são infinitamente transversais. Dentro dessa característica de construção de redes, os pontos de cultura, nós temos diversas redes que se identificam e se criam e se recriam a partir da experiência, o que a gente considera hoje quase que sem condição de quantificação. É difícil você saber exatamente quais são os números de redes pequenas que se articularam em torno desses programas. A gente sabe que um elemento importante é que o reconhecimento daquela instituição, daquela prática cultural, traz para aquele grupo cultural, para aquela instituição, uma mobilidade, uma condição de captação, inclusive de recursos e de estabelecer parceiros que vão muito para além dos recursos que o Ministério aporta para essas instituições, como os estados e municípios. É infinitamente maior a capacidade à medida que o reconhecimento se estabelece e ele é entendido dentro desse mecanismo de articulação em rede de pontos de cultura. Obrigada. Aí é só um recorte, esse dado que é um dado importante, que é a distribuição de recursos em termos de repasses do Ministério da Cultura, que nós temos aí uma divisão por todo o país. Há uma concentração de recursos ainda na região sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo, que São Paulo chega a 20% da aplicação dos recursos do programa, mas a gente consegue aplicar 1% no Rio Grande do Norte, né, Rio Grande e Roraima, nos países do norte do país. Quando a gente cruza per capitamente, vou passar um para adiantar, quando a gente cruza per capitamente, vocês vão ver que a nossa aplicação de recursos no Piauí, por exemplo, é maior do que no estado de São Paulo, considerando a dimensão populacional dos recursos aportados. Vou só voltar um pouquinho no gráfico anterior para vocês olharem essa coisa da tipificação de redes, que eu coloquei em vermelho e azul, para vocês terem ideia da nossa tipificação de redes municipais e redes estaduais. E aí a gente chega ao número a gente fala que nós temos 29 redes estaduais, o Brasil tem 27 unidades da federação, mas nós temos 2 redes de característica estadual com a iniciativa privada, com instituições da iniciativa privada, que são as redes de cultura e saúde, que tem uma característica diferente do conjunto das outras redes e com uma tipificação específica que é cultura e saúde. Bom, enfim, para concluir, o exercício dessa tipificação somada com esse conjunto de atribuições dentro dos nossos editais, considerando os pontinhos de cultura, pontos de mídia livre, as ações do Tuxala, os pontos de cultura e saúde, que a gente chega aí a um número de 3.400 pontos com aporte de recursos diretos em patamares diferenciados. As redes de pontos de cultura, que têm um processo mais formal, porque elas se instrumentalizam através do conveniamento, ela tem uma programação de repasse que é dividida em 3 anos. E a sociedade civil se organiza e se articula para dentro do marco legal de prestação de contas e de construção que se estabelece a partir dessa relação com os estados e municípios, o que necessariamente a gente não tem experiências muito boas, a gente tem algumas experiências que não são muito boas, mas a conclusão é de que a rede de pontos de cultura é viva, forte
ela se estabelece a partir da vontade, do desejo da manifestação e, fundamentalmente, do Estado reconhecendo aquela manifestação cultural, identificando aquele instrumento como um instrumento importante, forte, mobilizador para o desenvolvimento local das cidades e, sobretudo, para o desenvolvimento sustentável. Além dessa tipificação de pontos de cultura, nós temos 30 pontos de cultura em terras indígenas, que eles não nos pertencem, no sentido de que ele não pertence ao Ministério da Cultura, ele foi feito pela FUNAI, com a metodologia, a tipificação do Ministério da Cultura, com recurso do Ministério da Cultura, mas é controlado pelo Ministério da Cultura, e nesse momento nós estamos implantando aí mais um conjunto de pontos de cultura em terras indígenas, através de um edital que selecionou 6 instituições que vão cobrir praticamente todo o território nacional dentro das terras indígenas. Não há mais tempo. Eu falei rápido para tentar falar tudo, mas eu queria só um minuto só para dizer uma coisa que eu considero bastante importante, que é importante a gente entender sobre o demarcador da questão das localidades, né, das cidades, que este instrumento de pactuação com estados e municípios que seleciona as entidades para organizar e articular em redes de produção cultural, redes de fazedores culturais, através do instrumento público que é o edital, tem se mostrado um instrumento muito vitalizador do programa e tem colocado o programa num lugar que vai para além do que o Ministério imaginava no início, à medida que ele consegue articular outros elementos e outros fatores para dentro do desenvolvimento urbano. Muchísimas gracias, Neide, por